essa é a nossa confissão. Nós não conseguimos viver sem Ele. Sem Ele não é vida, é morte, porque pecado é morte, né? Então só a vida em Cristo, né? E por isso nós somos gratos a Ele, que Ele, por sua presciência, nos escolheu para ser possuidores da vida eterna. Amém? Graças ao Senhor, né? Então, nós, depois de uma semana de trabalho, de luta e de bênçãos, nós estamos aqui iniciando outra semana, né? Essa semana nós temos aqui, então, durante a semana, 2 cultos, né? Oração na quarta e oração na sexta, né? E na terça-feira nós vamos levar a Santa Ceia para a irmã Luzia, né? Vamos estar lá com ela, ter um culto lá na casa dela, levar a Santa Ceia, né? Segunda-feira, terça-feira, segunda-feira. Então, amanhã, segunda-feira, eu estudo lá no irmão Jefferson, não é? Estudo bíblico lá no irmão Jefferson à noite, né? Louvado seja Deus. E assim nós vamos prosseguindo cada dia, almejando por esse grande arrebatamento, no qual nós temos lutado para estar pronto para esse dia. Assim vamos esquadrinhando nossa vida com a palavra, diz o profeta. Que perguntaram para o irmão Brana: o senhor crê, irmão Brana, que o senhor vai estar lá? Ele disse assim: olha, eu estou crendo que eu vou estar lá. E estou examinando a minha vida cada dia para que eu possa estar pronto para estar lá. Amém? Porque Deus prometeu que haveria gente lá, nesse arrebatamento. Então o profeta diz: eu creio que eu sou um deles. Amém? Assim deve você crer também. Cada um de nós crer que nós somos um deles que estamos sendo preparados por esta grande mensagem para estar ali. Amém? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor por tudo. E até aqui nos ajudou o Senhor. Está um pouco frio, né? É o tempo. Esse é o ar-condicionado do pobre, né? Fresquinho, não precisa ligar ventilador, gastar energia, nem nada. Apenas uns cobertorzinhos a mais, uns agasalhos, uma meiazinha no pé. Tudo se resolve, né? Tão bom o frio, né? No verão toma água, liga ventilador, deita na sombra, em pé não está bom, deitado não está bom, nunca está bom, né? E o certo é que frio demais não é bom e calor demais também não é. Então, eu creio que somente no céu haverá um clima equilibrado, perfeito, amém? Então, se nós queremos isso, nós devemos lutar, né, para chegarmos lá. Alguns lugares no mundo tem clima que se chama clima ameno, né? Não é tão calor nem tão frio, e algumas pessoas por problemas de saúde mudam para esses lugares, né? E há vários lugares no Brasil assim com esse tipo de temperatura, mas nós sabemos que em todos esses lugares tem pecado, tem problema, tem morte e tem doença. E assim como Abraão também saiu peregrinando e procurando aquela cidade cujo artífice e construtor era Deus. E ele não pôde encontrar, porque quando ele chegava numa cidade, ele chegava lá, Deus tinha falado para ele dessa cidade perfeita, né? E ele saiu procurando essa cidade desse grande rei Melquisedeque, e foi rei e sacerdote que ministrou a Santa Ceia para ele depois da vitória. E ele saiu procurando, ele subia uma montanha, descia um vale, encontrava a cidade, dizia: é essa. Quando ele chegava lá, tinha o mesmo tipo de crime, de problema, idolatria e coisa mais, e ele dizia: não, não é aqui. E saía procurando, quando chegava em outro lugar, ele via que não era aquela, né? Então Umbrana diz que aquela cidade que Abraão não pôde encontrar, nós encontraremos. Estamos muito perto dela, amém? Estamos muito próximos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estudar a palavra nesta noite. Eu vou ler bastante da mensagem do profeta, para ficar como ele disse, né? E que não dê sono em você e nós, né? Vamos prestar atenção, a expectativa na palavra. E parece que esse climazinho meio frio assim, meio escuro, né? Aí quem não dorme direito de noite, fica no celular até meio tarde, né? Daí, de quando chega uma hora dessa, dá um soninho, né? Mas nós viemos à casa de Deus para adorar, não para dormir. Amém? Louvado seja o Senhor.
Nós vamos ler, né, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Graças ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta para a igreja de Éfeso. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor. Nesta hora, em Tua presença, Pai, estamos para ler as Tuas sagradas Escrituras e este livro sagrado, Pai, que é a palavra de vida para nós. Nós queremos Te dar graça, Senhor, por abrir nossos olhos para ver esta verdade. E essa palavra que tem chegado em nossas mãos, ó Pai, nós possamos usufruir dela, viver esta palavra, produzir os frutos dignos de arrependimento, ó Pai. E assim, Senhor, que nós nesse dia, Senhor, que estamos aqui para sermos aperfeiçoados por esta verdade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, uma vez mais, com fé em nosso coração, nós possamos receber esta palavra de bom grado. Assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, que aqueles israelitas morreram no deserto, eles ouviram a mesma palavra que Josué e Caleb, mas aqueles que morreram é porque a fé não estava misturada com as palavras que eles ouviram. Ó Deus eterno de misericórdia, mas que nesta noite nós queremos ouvir com fé, Senhor, crer em toda palavra, Pai, ainda que não entendemos tudo, Senhor, mas nós cremos em todo o coração, nós recebemos, Pai, a palavra de bom grado. Assim nós rogamos a Tua bênção, abre o nosso entendimento, Pai, dá-nos revelação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Tudo entregamos em Tuas mãos e confiamos no Senhor, ó Pai, nesta hora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então lemos a Escritura assim, Apocalipse 2, verso 1 a seguir. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te que, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai, que a Tua bênção da palavra repousa em nossos corações. Assim te damos graça nesta hora, Senhor, por termos lido a palavra
e que o Senhor possa, somente o Senhor pode dar sentido a ela, nós. Que teu Espírito seja conosco mais uma vez, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Então nós lemos nesta noite a primeira carta para a igreja da era de Éfeso, que é a primeira era, né? Primeira era, a era de Éfeso, porque as 7 eras, Deus se aperfeiçoa em 3, mas Ele é perfeito em 7. Por isso tem os 7 nomes redentivos de Jeová, né? 7 estrelas, 7 castiçais, 7 eras, 7 mensageiros, 7 trombetas, 7 taças, 7, 7, 7. Você vai ver na Bíblia sempre 7, porque Deus, Ele é perfeito em 7. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Então, esta era de Éfeso é a primeira era. A primeira era é a era modelo. A era modelo é a primeira era, a era de Éfeso, que tem Paulo como mensageiro para esta primeira era, né? Por isso, para que todo eleito, para que ele tenha essa fé de rapto, essa fé perfeita, ele deve conhecer as 7 eras da igreja e os 7 selos. Porque os selos não compreendem somente aquele livro de 10 livros, né? 10 pregações sobre os selos. Porque quando o profeta continuou pregando após os selos, aquelas mensagens também era a revelação dos selos, né? Aquelas mensagens, ele continuava revelando os segredos que estavam no Apocalipse. Então, em 1963, quando os selos foram abertos, quando os 7 anjos desceram do céu, quando os 7 anjos levou o profeta para dentro dessa nuvem, formada por 7 anjos, ali iniciou-se o processo da vinda, porque foi a vinda da palavra para restaurar o coração dos filhos de Deus, para prepará-los para eles serem arrebatados. Amém? E então, tudo inicia com as 7 eras da igreja. Mas você também vai entender as 7 eras da igreja. Você deve ler as 70 semanas de Daniel, que foi pregada antes das 7 eras, que também é uma sequência. Aliás, toda a mensagem do profeta, ela é uma sequência, mas essa é uma sequência de ensinamentos sobre o Apocalipse, profecias, que nos fazem entender Apocalipse 10. Amém? Apocalipse 10. Agora, tudo se resume ali em Apocalipse 10, porque sem Apocalipse 10, o resto dos mistérios não seriam revelados, né? Os restos dos mistérios não seriam revelados, porque o profeta diz que a Bíblia não se entende comparando versículo com versículo, que isso pode ser bom, mas o Espírito de Deus é o único que pode dar a revelação dos versículos da Bíblia. Amém. E ele chega a dizer que se você ler a Bíblia, nem que seja em Gênesis, e você não ver Jesus Cristo naquele versículo, você deve parar e voltar e ler de novo, porque Jesus está lá. Amém. Naquele versículo. Porque Ele está em toda a Bíblia. Porque Jesus Cristo é a revelação de Deus. Amém? Amém. A revelação de Deus. E então o profeta prega a série de mensagens, as 7 eras da igreja, em 1960. Né? E ele dá nome aos 7 mensageiros, né? Mas ele inicia pregando a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Para entender-se a palavra, você tem que entender quem é Jesus Cristo. Senão, nós podemos pensar que ele é a primeira, segunda pessoa da Trindade, que ele é de uma Trindade, quando ele não é, quando ele é o Deus manifestado em carne entre nós. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus Cristo é Deus. O profeta diz aqui nesse livro das eras que a revelação de coroamento de toda a Bíblia, a mais importante revelação da Bíblia, veio para nós nesse tempo do fim, que é Jesus Cristo é Deus. E o profeta pregou tudo isso por esse tempo, tendo entendimento da palavra, mas Deus estava sempre acrescentando luz ao seu entendimento na palavra, assim como a nós também.
Por isso, uma das mensagens que ele pregou, já no final do seu ministério, eu creio que foi em 1965, a mensagem Ao Nascer do Sol, que é chamada O Poder Vivificador. E então, esta mensagem, ele fala de algo, coisas muito importantes ali. Mas quando foi no dia em que o profeta, naquele amanhecer, que ele viu aquele arco-íris em 3 formas, e eles se interligavam no outro, aquele arco-íris de 7 cores, e Deus também é representado no arco-íris, as 7 cores. E o arco-íris, ele tem o infravermelho e o ultravioleta. Quer dizer que ele é infravermelho, porque ele não tem fim. Quando nós enxergamos o vermelho, ele antes do vermelho, ele tem aquele infravermelho. E quando termina na última cor, na violeta, ele tem o ultravioleta. Quer dizer que aquele arco-íris representa Deus. E esse movimento maligno, satânico, homossexual, pega o arco-íris como um símbolo deles. Uma coisa que não tem nada a ver com eles, né? E aliás, Satanás pega as coisas da Bíblia para querer vindicá-lo, né? Assim como os espíritas usam a Bíblia também para alguma coisa, os maçons usam as cartas, os livros de Salomão também, né? E muitas coisas, né? Eles usam a Bíblia e o diabo pega a Bíblia para enganar as pessoas com coisas da Bíblia mal interpretadas também. Mas Deus enviou um mensageiro nesta última era para revelar todos esses segredos e pegar todos esses cabos soltos e ligar eles no seu devido lugar para que a energia desse a sua voltagem correta. Amém? E então, como que o irmão Branham encontrou o nome desses? Quem seriam os mensageiros para essas 7 eras? Porque as 7 eras estão as cartas aqui na Bíblia. Como ele encontrou o nome desses mensageiros? Então, aí ele era incumbido esse ministério de revelar todos os segredos, os mistérios. Veja. E então, ele estudou, né? Quando ele foi pregar sobre as 7 eras, agora não me recordo o nome do irmão, o irmão arrumou uma Kombi cheia de livros e levou para o irmão Branham ler. Então, quando ele pregou isso, ele leu uma Kombi cheia de livros, estudou a história, o concílio de Nicéia, pré-nicéios, pais nicenos, os escritos de Joséfos, e todos os tipos de livros e coisas, a história dos irmãos do passado e tudo mais, né? Para que ele tivesse uma base, quando ele falasse algo, ele estivesse baseado e soubesse o que dizia a história, né? E aquilo que por revelação e inspiração de Deus também, que o guiaria. Então, nós vemos que existem 7 eras da igreja, e essas 7 eras da igreja é um espaço de tempo dado aos gentios, uma oportunidade para os gentios se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como Salvador. Porque antes das 7 eras, somente os judeus se salvavam, que era o Velho Testamento. E alguns prosélitos que se convertiam ao judaísmo e obedeciam à lei, alguns que se convertiam. Mas a salvação era apenas para os judeus, e os gentios eram cães, chamado de cães, palavra gentil quer dizer cães, idólatras. Nós éramos idólatras, inimigos de Deus, pela nossa maneira de viver, de adorar ídolos e praticar coisas erradas. Veja, mas então, Deus querendo dar uma oportunidade para os gentios, então ele cortou ali para Israel. Então, ele estabeleceu-se as 7 eras. Foi quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Então, ele derramou o sangue da nova aliança, né, que seria o Novo Testamento, para salvar todo aquele que quisesse ser salvo. Por isso, um dia antes dele ser crucificado, dele ser preso e morto naquela cruz, ele subiu sobre o Monte das Oliveiras, e ele lá de cima daquele monte, e ele disse, lamentando por Jerusalém, ele disse: tu, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das suas asas. Tu, Jerusalém, que mataste os profetas, apedrejaste os justos que eu enviei até vós. E então, Mombrana diz que daquela hora em diante, Deus então já estava fechando a porta para os judeus,
para abrir a porta para os gentios entrarem na graça. Amém. E então ele abriu, naquele momento, quando ele disse aquilo, ele abriu os braços e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele abriu os braços e disse: vinde a mim todos. Mas antes não era todos que podiam entrar. Antes eram os judeus. A salvação era para os judeus, para a semente de Abraão. Mas agora ele estava dando uma oportunidade para todos. E então, para os judeus não ter ciúme dos gentios, ele cegou os olhos deles e eles nunca creram e não puderam crer no Messias. Mas os gentios que estavam predestinados, todos eles creram e creem no Messias. Amém? Amém. Mas veja, então o reino dos gentios ele começou com Nabucodonosor, e Daniel foi o primeiro profeta enviado aos gentios. Veja, ele profetizou em Babilônia. Então, aquilo começou o tempo dos gentios, que foi o reino de Nabucodonosor, a cabeça de ouro daquela estátua que Daniel viu, que o rei Nabucodonosor viu naquele sonho, né? Aquela estátua que está no livro de Daniel. E Daniel interpretou o sonho do rei, a visão do rei, dizendo que significava aquela estátua, né? Cabeça de ouro, peitos de prata, né? E as coxas de bronze, né? E assim por diante, os pés de barro misturado com ferro, seriam os reinos que viriam no mundo, né? Que representava a cabeça de ouro, o reino babilônico, né? Os peitos, que era o rei da Grécia, que conquistou os babilônicos, né? E depois Roma, que conquistou, né, os gregos. Veja, Roma conquistou os gregos. E no final, os pés eram misturados com ferro e barro. Quer dizer que essa Roma papal misturada, né, com um poder político, que é o poder político hoje do mundo, a nação que domina esse mundo hoje, né, que é os Estados Unidos da América. Veja. E então, Deus abriu uma oportunidade para as 7 eras da igreja, para chamar os gentios. Abriu uma oportunidade aos gentios, as 7 eras da igreja. E então ele enviou mensageiros, e os mensageiros, eles foram nomeados por esse profeta da era, como eles viveram naquele dia. Como eles viveram naquele dia, a maneira que eles obedeceram a palavra, a maneira que eles pararam-se pela palavra, foi como Deus ele agradou-se daquele mensageiro e disse para o profeta, né, e inspirou o profeta a nomear aqueles mensageiros como homem de Deus que parou-se pela palavra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E então aqui no livro das eras da igreja, nas 7 eras da igreja, na era de Éfeso, né? Na era para a igreja de Éfeso, na página 53 do livro das eras, é onde o profeta inicia falando sobre a era de Éfeso, né? A introdução da era de Éfeso, na página 51. Então ele diz: a chave que foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro de cada era, é exatamente escriturísticas. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são imutáveis como Ele é. Hebreus 13, versículo 8. Diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Essa é a chave básica da Bíblia. Né? Aleluia, meu Senhor Jesus. Então, ele diz, e Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 e 15. E eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Amém. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém. Então esse é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que é, já foi. Né? E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou.
E ele fez a primeira vez, e ele diz aqui, e aqui está, um Deus imutável com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja, o tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era e como Deus se manifestou no ministério desse homem, seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Amém? Então, esse é um Deus imutável, com caminhos imutáveis. E ele diz na página 53, ele diz, e agora, não se engane aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam. Eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus, o profeta diz. A igreja não é Deus. A igreja muda, mas Deus não muda. Portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro, o perfeito, o ato de Deus, e então julgar por esse modelo. E é assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. Os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Veja. E eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam mais próximo dele, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, divulgava somente a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Amém. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Amém. E assim como o semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes, e seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. E é tão simples e tão maravilhoso, diz o profeta. Então, por que nós fazemos lava-pés? Porque Paulo fazia o lava-pés. A igreja primitiva praticava o lava-pés. Mas você diz assim, mas está na carta de João, quando João fala que Jesus fez lava-pés. Mas quando Paulo escreve a Tito, ele diz, na carta de Tito, que para as viúvas serem admitidas na igreja, viúvas receberem ajudas da igreja, elas tinham que ter praticado boas obras, ter criado seus filhos, lavado pés aos santos. Agora, esse lavar pés aos santos não é lavar os pés de santo, de barro, de estátua, porque os apóstolos não criam nisso. Então, era se elas praticavam lavar pés, ela tomava a Santa Ceia, se ela estava em comunhão com a igreja e tudo mais. Então, há uma prova, um registro que Paulo fala do lava-pés. Então, por isso, quando o irmão Branham esteve além da cortina do templo, e então ele viu aquela multidão, e aí ele perguntou para aquele que estava com ele, diz assim, mas e o meu grupo também entrará aí? E ele diz assim, porque eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E então toda aquela multidão disse, a uma só voz disse, nisso nós estamos confiando. Amém. Por isso esse profeta não veio pregando outra coisa fora da Bíblia. Aonde Paulo pisou, ele pisou também. Amém. Aonde Paulo batizou, ele batizou também. Aonde Paulo ensinou sobre a unidade de Deus, ele ensinou também. Amém. Aonde Paulo falou sobre os mistérios de Deus, e ele falou também. Então ele veio trazendo uma igreja, uma palavra, para levar uma igreja como o modelo original nos dias de Paulo. Veja, porque aquela igreja que Jesus começou, aquela igreja que Pedro começou no dia de Pentecostes, quando Paulo chegou, ela já tinha caído, diz o irmão Branham. Aí você diz, ela tinha caído? Sim, porque aquela era a noiva de Jesus. Aquela caiu, porque tem 4 noivas. A noiva de Adão, a noiva de Jeová, a noiva de Jesus e a noiva de Cristo. A noiva de Jesus começou ali com Pedro, com aqueles apóstolos, mas logo ela começou a se desviar. Ela queria guardar,
ela queria viver na nova aliança, no Novo Testamento, mas ela queria guardar sábado, ela não toca nisso, não come aquilo outro. Tem o dia da festa, tem que circuncidar. Quando Paulo veio, a igreja estava tudo misturado com esses ritos mosaicos. E Paulo teve um trabalho para tirar essa igreja primitiva daqueles ritos da lei e introduzi-los na graça. E começou a pregar para eles que a circuncisão não era mais no prepúcio da carne, mas a circuncisão agora era no coração. E veio mostrando para eles que nenhum homem, ninguém era aperfeiçoado pelas obras da lei, mas era aperfeiçoado pela graça. Por isso ele veio pregando: pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, não vem de vós. Ele vem mostrando que o justo vive pela fé, não por guardar obras da lei. Então, ele veio para restaurar essa igreja. Então, esta foi a igreja modelo que Paulo ensinou. Ele disse: comei de tudo que se vende no açougue. Não pode comer carne de porco? Diz: comei de tudo que se vende no açougue. Um dia um adventista diz assim: mas não pode comer carne. Tem uns que não comem carne de nenhum jeito, eles comem carne de soja. E ele disse: não pode comer carne de porco nem de soja. Mas Paulo disse: comei de tudo que se vende no açougue. Ele disse: mas naquele tempo o açougue vendia legumes, cenoura. Eu falei: vendia cenoura no açougue? Açougue é algo que fala de carne, não é de cenoura, nem de repolho, nem de brócolis. Era de carne que falava. Veja. E então eles querem questionar a autoridade de Paulo. Os homens desse dia querem questionar a autoridade de Paulo e querem fazer mulheres pregadoras, pastoras, porque Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem uso de autoridade sobre o marido. Se ela não tem autoridade nem no marido dela, como é que ela vai pregar para uma congregação e dizer: irmão, você aí, irmão, direito à sua vida, faz isso, aquilo, outro? Como que ela pode fazer isso, se ela não tem autoridade nem sobre o marido? Então Paulo veio colocando em ordem, porque ele disse: primeiro, não foi o homem que caiu em transgressão, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão lá no Éden, enganado pela serpente. Veio mostrando o lugar da mulher, que ela é uma dama, uma joia de valor, que ela é parte do homem. Veja, que ela é uma mulher, a mulher virtuosa, ela é representada como a noiva de Cristo. Veja, então ele veio colocando a mulher no lugar. Não que é uma igreja machista, não. Paulo diz: como ordena a lei? A lei nunca ordenou mulheres para oferecer sacrifício no templo. Mas a mulher tem o seu lugar. Ela pode louvar a Deus, ela pode testemunhar, Deus pode usar ela num dom de profecia, Deus pode usar ela de determinadas maneiras. Ela só não pode ser uma pregadora, uma pastora. Essa não é a missão dela, mas ela prega, como o Brando disse, ela prega com a vida, ela prega para os filhos, ela prega para a vizinha, ela pode pregar para a vizinha, ela pode testemunhar da sua vida, do seu testemunho, ela pode contar para as amigas. Ela não pode ser pregadora no púlpito da igreja e nem discutir com os homens sobre o evangelho. Se tiver algum homem que querer discutir com elas: a Bíblia é tal coisa, não é assim, ela diz: espera, eu vou chamar meu marido, ele vai explicar para você. Amém. Senhoras, eu vou chamar um irmão da igreja, ou vou chamar o pastor, ele vai explicar isso aqui para você. Então tem um lugar correto. E então, questionar a autoridade de Paulo. Mas em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. E anátema quer dizer maldito. Porque ele tinha tanta confiança que naquilo que ele tinha pregado era a verdade, que aquilo era de Deus. Amém. E se ele desviasse, ou algum deles se desviasse da verdade, era para ficar com aquilo que ele já tinha ensinado. Amém. Isso em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, a Bíblia diz: o que eu recebi do Senhor, ele disse, isso eu vos ensinei. Amém. Em Gálatas capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, e não aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo pregou é por revelação de Jesus Cristo.
E o profeta mensageiro o identificou como o homem que teve mais luz sobre a palavra na primeira era. Então esse foi estabelecido como mensageiro para a primeira era, a era modelo. E Paulo não foi apenas um mensageiro, um reformador. Paulo foi um profeta também. Amém? Amém. Paulo foi profeta. Agora você sabe qual a diferença entre mensageiro, reformador e profeta? Veja. Então, o primeiro aqui que colocou o fundamento, ele era um profeta, né? Os outros são reformadores. E o último também é um profeta. Por quê? Porque a palavra de Deus vem somente a um profeta. Por isso, Paulo estava pregando algo aqui, ele prega algo na Bíblia, nas cartas de Paulo. No Novo Testamento, eu creio que tem 27 livros, é uma coisa assim, 27 livros, dos quais 14 é de autoria do apóstolo Paulo. Veja. E então, nós vemos pelo teor dos seus escritos o entendimento que ele tinha da palavra de Deus. E numa certa ocasião, até mesmo o apóstolo Pedro disse que o apóstolo Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que até mesmo os indoutos torciam para a sua própria condenação. Então, veja, ele tinha essa autoridade para formar uma noiva para Cristo. Por isso ele disse na carta aos Coríntios, ele disse: mas eu estou zeloso de vós, irmãos, com zelo de Deus, para vos preparar como uma noiva, uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Amém. Então essa foi a era modelo, né? A era modelo. Então, o profeta mensageiro pegou essa chave, a chave de Deus, né, da Bíblia. Ele fala a chave da Bíblia para identificar esses mensageiros. E como essa chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era, e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação das eras. Amém. E agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra, quase tão igualmente maravilhosa, verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria ser sempre como foi a do livro de Atos. E isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer. Surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e deixa caírem no estado completo de engano? De forma alguma, diz o profeta. Pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, né? Ela diz em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados. É? Mateus 24 diz que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cristos, plural, não é falso Cristo. Falsos cristos e falsos profetas, plural, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Amém. Por isso, que nenhum pregador denominacional que tem dom, e dom de Deus, e um dom verdadeiro, de orar pelos enfermos, e operar milagres e maravilhas, e fazer aleijado levantar de cadeira de roda, largar muleta, serem curados, isso não me engana, não engana nenhum eleito, porque isso não é uma prova, que esse homem que tenha esse dom, ele esteja na vontade perfeita de Deus. A vontade que ele estiver na vontade perfeita de Deus, a prova que ele esteja na vontade perfeita de Deus, é quando ele recebe toda a palavra. Amém. Quando ele recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele recebe esse profeta na qualidade de profeta. Quando ele recebe esta mensagem da hora. Então isto é a prova. Porque houve um homem nessa nação que já morreu, e ele tinha um tremendo dom de cura divina, fundou uma grande denominação que espalhou pelo Brasil inteiro, pelos países da América Latina, principalmente Argentina, Paraguai e pela África, e fundou-se uma grande igreja no estado de São Paulo, ali a sede, e havia salas cheias de cadeiras de rodas e de muletas,
e aparelhos ortopédicos, mas quando chegava no batismo em nome de Jesus Cristo, ele dizia que era do diabo. Como que você acha que, Mombrano diz assim, como que você acha que o Espírito de Deus ia dizer algo que está na Bíblia é do diabo? Então, aí está o negócio, né? Por isso, Mateus capítulo 7, Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É verdade. Mas aquele que faz a vontade do Pai, né? Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós queremos entrar aí na vida, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos maravilha em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome. E Jesus não disse que era mentira que eles tinham expulsado demônio, feito maravilha. Ele disse assim, apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade, nunca vos conheci. E o Mombrano explica por que ele disse dessa maneira, nunca vos conheci. É porque eles usavam o poder de Deus para operar as obras e fazerem-se grandes e ganharem dinheiro e ficarem famosos. Eles usavam o poder que está na palavra, mas quando chegava a palavra para obedecê-lo em certas partes, eles recusavam, ficavam somente com aquela parte que a eles lhe agradava. Amém. E alguém diz assim, mas por que as pessoas na denominação, na igreja tal pessoa entra lá e logo a vida financeira prospera, as bênçãos vêm e tudo mais, e tudo mais? E eu vou dizer algo que o profeta disse que pode te chocar. Porque eles descobriram essa maneira, eles descobriram algo na Bíblia, que é uma promessa bíblica que ela não falha, que é dando que se recebe. Agora, o que os falsos mestres fazem com que eles recebem, que é muito que eles descobrem uma maneira de receber além do que a Bíblia exige, eles passam da margem e eles vão além, e isso eles darão conta diante de Deus. Né? Mas veja, eles descobrem a maneira, que é dando que se recebe, e eles dizem oferta que Deus vai retribuir, e Deus retribui, porque eles dão, as pessoas dão com fé, e Deus retribui aquilo. Agora, essas bênçãos não quer dizer, eles podem ser abençoados aqui, pode ter muitas coisas, mas se eles não receberem toda a palavra, elas vão ficar aqui desse lado com eles também. Por isso nós queremos cumprir a palavra, mas nós queremos acima de tudo o reino dos céus. Nós queremos essa entrada no reino dos céus. Nós não queremos Jesus somente para ele resolver a nossa questão financeira, para ele mudar a nossa vida material. Nós não queremos Jesus só para isso. Nós queremos Jesus como nosso mestre, como Senhor da nossa vida. Para ele dizer para nós o que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus. Amém? Mas quando nós aceitamos a ele como Salvador, nós aceitamos a ele como todo. E nós cremos na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 28. E será que, se deres ouvido para ouvir a palavra do Senhor teu Deus, e fizeres como diz a palavra do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Mas veja, a denominação ensina ao contrário. Ele diz assim, se você fazer o que diz a palavra, as bênçãos vão alcançar. Mas primeiro, eles querem que a bênção chegue primeiro. Jesus, faz isso por mim que eu te sirvo. E eles ensinam as pessoas a fazer assim. Eles ensinam as pessoas a dizer assim, faz isso para mim primeiro, Jesus, daí eu te aceito. Dá uma casa nova primeiro para mim, Jesus, daí eu vou te servir. Um dia uma pessoa estava evangelizando ela, aqui na cidade, no outro bairro, e fomos várias vezes, e ela se queixava, e dizia assim, eu falei para Jesus hoje, se ele não me tirar dessa miséria, porque tem dia que falta pó de café aqui dentro de casa, tem dia que falta açúcar, se ele não me tirar dessa miséria, eu não vou servir ele. Olha a audácia das pessoas. A audácia das pessoas querendo encurralar Deus. Veja. Elas querem encurralar Deus. Mas Deus deixou exemplos na Bíblia para nós. Deixou exemplos na Bíblia para nós. Aquela viúva de Serepta de Sidom. Quando o profeta chegou na casa dela, e o profeta pediu para ela fazer um pão para ele comer, que ele estava com fome. E no mesmo instante, ela obedeceu. Ela pegou aqueles gravetos de lenha para colocar no forno, acendeu o fogo e fez um pão para o profeta.
E aquilo era o último que ela tinha para comer, diz irmão Brana. Seu filho estava lá tão fraco, deitado naquela cama, que ele não conseguia mais levantar. Era o último restinho de farinha e de azeite que ela tinha em casa. Ia comer aquilo e não tinha mais nada. E chega um homem ali e pede para ela fazer um pão para ele, com aquilo último que tinha. Mas veja, ela não ficou questionando, dizendo, mano, mas eu só tenho isso aqui. Não, ela não ficou questionando, ela foi e obedeceu. O irmão Brando disse, por que ela obedeceu? Porque algo espiritual tocou nela, que era para ela obedecer aquela voz. E quando ela foi, fez aquele pão, assou e trouxe para fora para o profeta comer, e então ele disse uma palavra, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará. Isso é uma promessa, quando nós damos primeiro a Deus, mas a Deus com revelação. Esse é o exemplo da Bíblia para a noiva. Agora nós não somos mais viúva, nós temos o nosso noivo. Aleluia. Mas aquela viúva representa os eleitos, diz o Senhor. Ela é obediente ao mensageiro. Primeiro você obedece à mensagem. O que a mensagem pede? Arrepende-se, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a palavra, renuncia todo mundo, joga as vestes velhas fora, de preferência queima, porque não serviu mais para você, que é pecado, então queima aquilo, joga fora tudo que é do mundo e segue a Deus, serve ao Senhor Jesus Cristo. Então esse é o começo, obedeça o profeta primeiro. Mas as pessoas querem ser abençoadas por Deus, querem isso, querem aquilo, mas não querem obedecer o profeta. E então, Paulo, a igreja primitiva, era a igreja modelo, né? Veja. E a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Porque se você ler o livro das eras, irmão Brana vai mostrar aqui no livro das eras, que não tem esse negócio de denominações e isso para lá. Só existe dois caminhos, o falso e o verdadeiro. Só existe dois caminhos. Existem muitas ramificações do caminho falso. Existem muitos atalhos chamado batista, assembleia, isso, aquilo, outro, batista não sei lá quanto e tal. E tudo são atalhos do caminho falso. E só existe um caminho verdadeiro. Veja, e só existe dois final para o ser humano, ou céu ou inferno. Veja. E há uma verdadeira e uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e autênticos. Isso sempre foi assim. A igreja católica apostólica romana foi a primeira igreja a se denominar. E ela quis usurpar esse lugar da verdadeira igreja, quando ela se denominou. Porque o Mombrand diz que quando qualquer igreja ela se denomina, ela morre. Morre por quê? Morre espiritualmente. A denominação pode ir continuando, ganhando adepto, mas já está morto aquele movimento. Veja, é morte espiritual, porque Deus nunca mandou fundar denominação, nunca mandou fazer organizações. Por isso, aqui em Apocalipse, nós lemos aqui que Deus está dizendo, Jesus está dizendo ali para o apóstolo João, escrever para a era de Éfeso, que ele odeia as obras dos nicolaítas. O que é nicolaísmo? É colocar um homem como líder do outro, aquele é líder de fulano, fulano é líder de ciclano, ciclano é líder de ciclano, uma corrente. Não existe isso. A igreja de Deus, ela é soberana. Cada igreja, ela é soberana. Veja. Mas a noiva de Cristo, ela é ligada por um espírito formando um corpo. Por um espírito formando um corpo. Mas não existe pastor de pastor. Existe sim. Pastor, quando ele tem pastor auxiliar. Então, o pastor auxiliar, ele tem um pastor. Aí ele tem pastor. Mas não existe pastor de pastor. Não existe bispo na mensagem. Existe o que os homens criam. Mas o profeta e a Bíblia chama de nicolaísmo. Por isso, o nicolaísmo é morte.
É morte o nicolaísmo. Você vai ler, vai ver no livro das Eras e outras mensagens do Umbanda falar. Por isso Paulo veio naquele dia lutando contra isso, os outros mensageiros vieram lutando contra aquilo. Porque a primeira igreja a se organizar foi a igreja católica e ela estabeleceu essas hierarquias. E então um cabeça dizia tal coisa, agora tal coisa não é mais assim. Aí todo mundo tinha que obedecer, mesmo que discordasse, mas tinha que obedecer, porque agora o cabeça achava que não era mais assim. Então eles deixaram a Bíblia para estabelecer seus próprios credos. Veja, e se tornaram a falsa vinha, mas queriam usurpar o lugar dos verdadeiros eleitos. Como eles não podiam usurpar isso de forma pela palavra, eles usaram a força para matar as pessoas que não quisessem frequentar suas igrejas. E o Umbanda disse que aquele mesmo Espírito que derramou sangue lá na primeira era, desde a primeira era, veja, até a reforma protestante, o Umbanda disse que aquele mesmo Espírito ele está rangendo os dentes, sedento por derramar sangue outra vez. Veja. Só que quando ele parou de matar as pessoas pelo ferro, pela espada, ele continuou a matar as pessoas espiritualmente, por enganar e torcer a palavra. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, é assim exposto nas 7 eras, é assim que está declarado nas várias epístolas, é assim que foi, é assim que é agora, é assim que será e não pode mudar. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos nesse ponto. Assim vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltamos ao livro princípio Gênesis. Gênesis quer dizer semente, livro semente, Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era boa e a outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Né? Quem que era essa árvore? Quem era a árvore? Era um pé de maçã, como diz a denominação. Tinha 2 árvores no jardim. Uma era Jesus, no Umbanda diz. Uma era Jesus e outra era o diabo. 2 árvores. Porque a linguagem árvore é uma simbologia. Não é uma árvore com um raminho, com folha e balança com vento, com os frutos pendurados. Árvore. Né? Árvore quer dizer algo que produz. Então essas 2 árvores, elas iam produzir. Mas veja, só que Eva comeu do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, que produziu a morte. Né? Veja. E houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus, que foi Caim e Abel. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porém Caim era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. E outra vez houve 2 filhos provenientes de carne dos mesmos pais, porém gêmeos de Isaque e Rebeca. Veja, um era eleito de Deus e o outro era réprobo. Então o Umbanda diz, ele mostra esses exemplos, e esses filhos gêmeos que nasceram, né? Eles mostram esses exemplos quanto à carne, para mostrar o exemplo espiritual. Porque ele vai dizer que hoje a árvore, essas 2 árvores, também estão na terra produzindo. E ele vem mostrar para nós que elas estão produzindo espiritualmente, filhos espirituais. Deus tem filhos espirituais e o maligno também tem filhos espirituais. E o Umbanda diz que todo avivamento produz gêmeos. Então, dentro do movimento da mensagem também tem gêmeos. O gêmeos está dentro do movimento, de que creu nessa mensagem do profeta no mundo inteiro. Né? Então tem o verdadeiro e tem o falso também. Veja. E um era eleito, outro era réprobo. E ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguiu o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas note, eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Né? Veja, e ele segue dizendo aqui, para resumir aqui, na página 55, ele diz: e apenas para selar esse assunto, acerca da verdadeira e da falsa vinha misturando-se,
e demonstrando os dois espíritos que estão em operação, vamos olhar em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Judas capítulo 3, Judas versículo 3, 4 e 12. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e nisso conhecereis o Espírito de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quando nós lemos esse versículo, parece que é um versículo tão simples. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele parece ser bem simples. Mas eu li o versículo errado. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo, disse João naquele tempo, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, né? Então, há muitos religiosos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Mombrana diz que na América, naquele tempo, ele diz que 60% dos pregadores nem criam no nascimento virginal de Jesus Cristo. Veja. E então ele diz: e esse é o espírito do anticristo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, o espírito do anticristo. Porque maior é o espírito de Deus que está em vós do que aquele que está no mundo. Judas, versículo 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, não santos. Esses não entraram no aprisco por meio da porta. Portanto, são salteadores, que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor. Não pode ser negado diante dessas escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, tendo sido plantadas juntos, porém sementes diferentes. E então agora acho que há algo mais que você deve saber. As 7 eras da igreja, as quais João escreveu, ficam na Ásia Menor e são todas igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era a sua maior igreja, a maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus volta-se dos judeus para os gentios. E assim o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Por quê? Porque nesse tempo das 7 eras não está em cumprimento as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel começou lá com o cativeiro, com Nabucodonosor. Veja, mas ela foi interrompida ali, né? Quando o Messias foi cortado, quando o sacrifício contínuo foi cortado, a última semana foi cortada ao meio, 3 anos e meio, porque ele teve 3 anos e meio de ministério. E 3 anos e meio sobrou para, no final, para selar os 144 mil judeus, depois que as 7 eras da igreja acabarem. Veja, porque Deus não trabalha com judeus e gentios ao mesmo tempo. Veja, e Deus não manda profeta judeu para gentio e nem profeta gentil para judeu. Então veja, embora que Daniel e Jeremias eram profetas para todas as nações, mas para tratar diretamente com os gentios, Deus manda profetas gentios. Veja. Então, ele diz: e isso faz as eras da igreja a plenitude dos gentios. Então, a plenitude dos gentios e tempo dos gentios são coisas que nós podemos estudar e ver quando começa o tempo dos gentios e a plenitude do tempo dos gentios. E a mesma é a única coisa. Atos capítulo 13, versículo 44 a 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. E então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando,
contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Bernabé, usando a ousadia, disseram: é mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. E eu te pus para a luz os gentios, para que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. Amém. Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Amém. E os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, e olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Por isso que até hoje os judeus não aceitam Jesus Cristo como o Messias deles, né? Porque eles foram cegados, né? Então, o mensageiro para a era foi Paulo, né? Paulo, o mensageiro, pela profeta identificou, né? Pelas suas características, seus escritos, esse é o mensageiro, né? E Paulo fundou a igreja de Éfeso, em Éfeso, na cidade de Éfeso, que fica na Grécia, né? Por volta da metade do primeiro século. E isso nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca do ano 56 DC, depois de Cristo, né? Então a era começou no ano, mais ou menos pelo ano 53 depois de Cristo, né? Veja. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra, e ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema. E assim como vô-lo já dissemos, agora de novo vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além de que recebestes, seja anátema. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas quando vi que não andava bem direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Né? Porque Pedro, quando ele estava no meio dos gentios, ele atuava como gentio. Quando ele estava no meio de judeu, ele atuava como judeu. E Paulo, quando ele chegou lá, Pedro estava fazendo acepção de pessoas. E Paulo repreendeu Pedro para ele não fazer aquilo, porque agora, essa nova aliança no sangue de Jesus, não tinha diferença de grego, de judeu, de gentil, de quem quer que fosse, qualquer nacionalidade. Porque agora estavam debaixo de uma nova aliança. Amém. Não estava mais segundo os ritos da lei mosaica, né? Então Paulo veio para colocar em ordem essa igreja. A cidade de Éfeso, página 60, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira, Antioquia a segunda e Éfeso a terceira, que era a cidade que mais tinha crentes da palavra, do evangelho, né? A terceira, embora que era uma cidade grega, de pessoas muito estudadas, mas era um lugar democrático, porque a Grécia foi o primeiro país democrata do mundo. A Grécia era um país unificado com cidades-estados, né? Cidades-estados. Tinha Esparta, né? Tinha outras cidades, muitas
né? Tinha o rei de Espartas e outros, agora eu não lembro o nome. Elas eram cidades-estados, mas tinham um rei, né? Que eles uniam-se quando tinha guerra, se uniram, quando eles, para vencer as guerras, eles tinham que se unir. Mas eles eram uma confederação, como os Estados Unidos da América. É como um monte de país dentro de um país. Cada estado daquele americano, eles têm leis diferentes um do outro. Um tem pena de morte, outro não tem. O outro, se esbarrar numa pessoa na calçada, leva uma multa altíssima. O outro, se uma pessoa morrer, não precisa atestar de óbito, não precisa só pegar e enterrar. Então como os Estados Unidos, é mais ou menos como era a Grécia, né? Cidades-estados. Mas tem uma Suprema Corte que julga todas as causas que vêm desses estados e tudo mais, né? Então, veja, Éfeso era uma cidade onde foi estabelecida uma igreja, que foi a igreja modelo. A igreja modelo de um povo que tinha uma fé na palavra de Deus, um entendimento profundo na palavra de Deus. Por isso, quando você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que era um povo que tinha realmente entendimento da palavra. E não era uma igreja corriqueira como a igreja de Corinto. Que na igreja de Corinto era cheia de pecado, de mulheres querendo ser pregadora. Por que elas queriam ser pregadoras? Porque essas mulheres, elas eram sacerdotisas nos templos de Apolo, nos templos nos templos idólatras, e elas se convertiam e elas queriam ter funções daí na igreja também. Por isso que elas queriam ser pregadoras, né? E Corinto também era dessa região da Grécia, né? E havia problema nessa igreja de Corinto. Eles tinham muitos dons espirituais. Eles falavam língua, eles davam profecia, mas era igual a denominação de hoje. Todo mundo queria falar a língua do mesmo tempo. Aquele barulhão, todo mundo fala. E Paulo, quando chegou lá, Paulo disse, não é assim, irmãos. Quando um falar em língua, aquele fica quieto, para Deus dar interpretação naquela mesma pessoa que falou, ou Deus vai levantar outro no meio da congregação que vai dar a interpretação dessa língua. Então tinha que ser com ordem. Paulo veio colocando em ordem as coisas. Então essa era a igreja de Corinto. Era uma igreja de Deus? Era, mas ela estava meio fora de ordem. Mas essa igreja de Éfeso era uma igreja, um povo mais profundo na palavra. E quando Paulo escreve a carta direcionada aos Efésios, ele começa falando de predestinação. Ele começa falando do princípio lá que Deus predestinou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, vem falando de coisa profunda. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, é uma carta só de correção, dando correção deles. Tinha homem adulto dentro da igreja que estava lá praticando atos imorais. Paulo disse assim, tirai esse inimigo do meio de vós, entrega ele ao diabo e assim por diante, assim. E ele veio colocando aquela igreja em ordem, dizendo para as mulheres não cortar cabelo, porque nessa igreja de Corinto as mulheres queriam cortar cabelo. Paulo falou assim, não corte o cabelo, que é melhor rapar a cabeça do que cortar. E veio colocando ela em ordem, tudo em ordem. Então ela se alinhou com a palavra. Embora as epístolas de Paulo são epístolas universal, que é para todas as igrejas. Mas quando ele discernia aquelas igrejas e fazia uma carta direcionada próprio para ela, para os problemas que havia naquela própria igreja. Por isso tem a carta aos Tessalonicenses, que lá em Tessalônica tinha algumas coisas que tinham que ser colocadas em ordem, né? Então veja, Paulo, esse mensageiro, veio para colocar essa igreja em ordem, né? Então Mombrana diz, né? Os historiadores dizem que João e Maria, Pedro e André e Filipe foram todos sepultados nessa cidade, que eles fugiram de Jerusalém e foram para lá, morreram por lá e foram sepultados lá, né? E ela era uma bela cidade, lá tinha o templo da Diana dos Efésios, que ela era muito em glória, maior do que o templo de Salomão, muito mais bonito, feito de mármore branco e tudo mais, que até hoje tem as suas ruínas ali na Grécia, né? Veja, e Paulo estabeleceu a verdadeira fé nessa cidade, e pastoreou ali por cerca de 3 anos, porque ele era um missionário. Ele abria uma igreja e ele ia adiante, ia para outro lugar e abria outro, ia indo, né? Ia deixando homens nesse lugar e estabelecendo, ia indo adiante.
Mas quando estava ausente do rebanho, ele contínua e devotamente mantinha cuidado dele. Timóteo foi seu primeiro bispo. 1 Timóteo 1, versículo 1 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia. Macedônia fica ali próximo, da Iugoslávia, Macedônia, Iugoslávia, perto desses países da Rússia, perto da Ucrânia, que ficasse em Éfeso para advertirem a alguns que não ensinassem outra doutrina. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto: visado, quer dizer, almejado ou relaxado. As altas aspirações desta era, que começara com a plenitude do Espírito, a profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Então, aquela igreja que até a sombra de Pedro curava o enfermo, aquela igreja que tinha poder, que orava mesmo, aquela igreja que tinha zelo pela palavra, que pegava lenços e aventais das pessoas enfermas e colocava assim no corpo de Paulo, e Paulo entregava e levava a pessoa. Quando a pessoa pegava aquele lenço, aquele avental, encostava nela, a enfermidade ou o espírito maligno saía na hora. Amém. Essa igreja, ela começou, eles perderam aquela vigilância. Então, quer dizer, almejado ou relaxado, porque essa era ela foi relaxando, Então, ele diz: seguir a Jesus Cristo, menos ardente, começou a manifestar como um presságio de que nas eras futuras o veículo físico chamado igreja submergiria na hediondez, a profundidade de Satanás. Tornara-se relaxada e estava à deriva. Eu sou crente da mensagem, mas a vida segue assim, eu frequento a igreja, mas eu vejo de tudo que passa nos canais, no programa, e não o que eu vejo que eu quero. Contanto que e a vida vai seguindo assim, vai indo. Tinha deixado o seu primeiro amor, aquele primeiro amor quando aceita Jesus, quando aceita a palavra, aquele zelo, aquele medo de fazer coisa errada. Eles foram perdendo aquele medo, aquele medinho, Veja, e a era já estava se apostatando. Apostatar quer dizer desviar. Tinha deixado o seu primeiro amor. A minúscula semente plantada nesta era de Éfeso cresceria um dia, o espírito de erro, até que todas as aves imundas do ar se aninhassem em seus ramos. Tão inofensivo ao raciocínio humano daquela pequena planta, mas só esse probleminha aí. Logo eu dou um chute nele para lá e eu me viro. Ele cresce. Se aninhasse nos ramos, e tão inofensivo o raciocínio humano, que aquela planta pareceria para essa nova Eva, a nova igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha oferecido a ela a oportunidade de ter o melhor de Deus, e por algum tempo ela prevaleceu e depois relaxou. Naquele momento de descuido, Satanás plantou a semente da completa ruína. Um dia eu vou pregar sobre a sementinha. O passarinho vai lá no campo e come uma frutinha assim da figueira. E ele vai lá em cima do toco, no toco, e ele defeca ali. E é uma sementinha, mas uma sementinha pequena. Só que aquela sementinha um dia ela se torna uma grande figueira. Então, o problema é quando o diabo planta uma sementinha em nós. Uma sementinha de dúvida, uma sementinha do não faz mal. É só uma sementinha, mas ela nasce. Se nós não cuidar, ela nasce. Se nós não arrancar ela no tempo certo, ela cresce e domina a nossa vida. A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o teor das eras vindouras. E lá estava ele solto no meio do povo, embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas. No começo, parece que não alarma, não. Todavia, os dois braços das barras de ferro mostravam que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões.
e ninguém parecia notá-lo ou que ele estava fazendo. Mas um dia eles notariam quando, com aqueles braços de ferro, suas obras se tornassem doutrina e sua doutrina se tornasse a lei de um império. Veja que foi o espírito do catolicismo, né, que entrou no meio da igreja, do povo, né, e tomou aquela igreja para ela matar, né, matar as pessoas que não concordassem com eles. E isto mostrava o dia em que a cerimônia e a forma, e o ritual e as obras tomariam o lugar do Espírito Santo, e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus. E sobre todos eles estava o sumo sacerdote, um homem de poder político, influência pública, retratando o que já estava em progresso, embora não muito manifesto, ou seja, que a igreja seria entregue à liderança do homem, com planos do homem, ambições do homem, e o assim diz o Espírito Santo, não mais seria uma realidade viva. E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo, que não tinha outra escolha a não ser obedecer à hierarquia religiosa. O que pode isso significar, senão que viria o dia em que o clérigo, investido de autoridade através de manobras políticas, ajuda estatal, de substituição da palavra, do espírito, dos credos, dogmas, liderança humana, escravizaria os leigos, enquanto os líderes se regalariam em riquezas conseguidas ilegalmente, desfrutariam seus prazeres imundos, e as pobres pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus, agora tornavam-se servos. Então, correntaram a igreja, a Bíblia no altar da igreja, as pessoas não podiam ler a Bíblia, não podiam conhecer a verdade, começaram a dizer que a comunidade que construísse a igreja com a torre mais alta era a igreja, era a comunidade que era mais espiritual, tinha mais favor de Deus, que Deus podia trabalhar com eles. A comunidade que mais desse ouro, prata para revestir o templo, fazer o utensílio, impregnar nas paredes, nas janelas e tudo mais, esse teria mais acesso ao céu. E tudo mais, foram dizendo essas coisas, adquirindo riquezas, matavam as pessoas que não concordavam com ele, confiscavam suas propriedades, suas riquezas e tudo mais. Né? Então, veja, aquilo foi um espírito que começou no meio da igreja, né? Mas os verdadeiros eleitos saíram fora daquilo, porque ela se denominou. Por isso nós não estamos em denominação, nós estamos com esta mensagem, a mensagem de Deus para esse tempo do fim, a mensagem de um profeta que veio nos tirar de todo esse engano religioso, para que nós estivéssemos na original palavra de Deus. Veja, então quando nós lemos ali, Jesus estava no meio do castiçal, um castiçal de ouro, ele é esse castiçal, com as 7 estrelas na sua mão, que são 7 mensageiros, 7 igrejas, né? O castiçal não é apenas ouro, ele é de ouro batido, feito à mão com ouro batido, de acordo com seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito. Com exceção de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo, ela é reputada como ovelha para o matadouro, ela é morta durante o dia inteiro, ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, esse ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor. Não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado como objeto de beleza e regozijo eternos pelas provas e testes desta vida. Por isso Pedro escreve na sua carta, ele diz que a nossa fé é provada no fogo como o ouro é provado, né? Mas nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Apocalipse 2, versículo 3, 2 e 3. E eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer mal, e puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste em paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles.
Ele sabe que há fraqueza no meio deles. Ele sabe que há fraqueza no meio da sua igreja, entre nós. Por isso nós não dizemos assim, tem erro na igreja. Nós não usamos essa frase. Tem erro na igreja. Tem pessoas fracas na igreja, que precisam da graça de Deus para vencer. Mas mesmo assim ele não reclama disso. Ele sabe que tem fraqueza, ele não reclama. Ele quer ajudar. Veja. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e como nos encorajar nas coisas incorretas. Todos nós poderíamos aprender isso aqui mesmo, uma boa lição, como conduzir a igreja e nossas famílias. É melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente desta maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus. Porque Deus não é ingrato para se esquecer dos seus trabalhos de amor feito por você. Tudo que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e uma bênção. Então ele está dizendo para nós não ficar desencorajado. Mas eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e parece que Deus não me responde, coisa. E às vezes Deus está provando. Deus está provando. E eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. E enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo. Ele se importa, vamos dizer, ele se importa. Ele se importa quando você fica doente. Ou você acha que Deus fica de braço cruzado e alheio assim? Não, ele se importa. O Brando está dizendo aqui que ele se importa. Como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu seus clamores, aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. Amém. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. Você trabalha pelo Evangelho, você luta pela sua família, você luta cada dia para manter o seu testemunho. Você luta para você ter uma vida espiritual em que você pode chegar diante de Deus e orar e clamar e pedir a Ele, por você ou por alguém. Isso é um trabalho, a Bíblia diz. Renunciar, desviar do mal é um trabalho por causa da opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por Ele em trabalho de amor, mas ele sofre por Ele com alegria. Então, quando nós descobrimos que como fomos salvos por Ele, nós devemos trabalhar pelo Evangelho, em prol do Evangelho, nós não ficamos arrumando escusas. Eu não posso fazer isso, mas se eu pudesse isso. Não, nós queremos fazer dentro das nossas medidas do possível, nós queremos trabalhar por esse Evangelho. Nós não estamos aqui para apenas, é mais uma igrejinha lá naquela rua. Não, nós não viemos aqui para alisar banco, esquentar cadeira. Nós estamos aqui tratando de assunto de vida eterna. Amém. E há muitos que para encontrar a vida eterna tem que ser através de nós. Por quê? Porque a igreja do Deus vivo hoje é a porta para aqueles que querem entrar nessa salvação. E eles são pacientes em suportar o jugo. E esta primeira era sofreu grande perseguição. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu, porque pelo que tinha renunciado por ele aqui na terra. E eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre e sempre será perseguido. Sempre é perseguido. Se as irmãzinhas forem na escola com a saia comprida, não sei o quê. É cafona, porque desde quando eu te vejo sempre com essa saiona. É uma perseguição. E os rapazes é a mesma coisa, né? Sabe por que você não coloca uma bermuda com calor desse? E aí vai. E as irmãs também são escrachadas, né? Zombadas por ter cabelo comprido. Esse cabelão aí, que esse calor, essa coisa. O povo de Deus sempre é perseguido. O Brando está dizendo aqui. Né? Mas ele suporta isso por amor ao Evangelho. Né? E a soberana vocação
Veja, ele teve que trabalhar com afinco para pregar o evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus, né? E esse também é para nós hoje. Veja. Então ele diz, eu creio que devemos parar aqui e ocupar-nos com a ideia de que o povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios e o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. E ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel porque esse ia agradar a Deus. Depois vemos um perfeito quadro do filho da carne de Abraão, Ismael, e implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e teria matado caso Deus não intervisse. E no Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus. E ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos, os filhos desse mundo controlados pelo diabo odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. E não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias e curas e milagres, e ele será condenado. Todo mundo fala, fizeram, o que deu na cabeça desse aí agora? O que deu nessa mulher aí agora de ser crente, virar crente? O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar, o Espírito do Senhor tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Amém? Então, assim sempre foi o inimigo, sempre tentou destruir a semente de Deus. Toda enfermidade, todo problema que se levanta contra você é o diabo tentando destruir a sua vida, porque você é uma semente de Deus, você dá testemunho, você testemunha para a sociedade onde você vive, na sua vizinhança, onde você se comunica, você testemunha que você é cristão, e o diabo quer calar essa voz, e ele quer apagar esse testemunho, e ele tenta jogar coisa na sua mente para você voltar para o mundo, para usar as coisas que ele oferecia, porque a sua vida, o seu testemunho prega para as pessoas. Por isso nós devemos permanecer firmes até o fim. Amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, cantando porque Tu vives. Nós podemos crer no amanhã, ó Pai. Meu Deus de misericórdia, Tu sabe, Tu conhece a nossa vida, Tu conhece a nossa força, Senhor. O Senhor conhece a fraqueza do Teu povo, ó Pai. Como lemos aqui o profeta dizendo que o Senhor se importa com nós, ó Pai. Meu Deus de misericórdia, nós queremos vencer, ó Pai. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, mais uma vez. Nos dê graça nesta hora, Pai. Nos dê força nesta grande batalha, Senhor. Nos encoraja, Senhor, meu Deus, cada dia. Nos dê fé para vencer, ó Pai.
para prosseguir lutando, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos dê graça, meu Deus, de misericórdia. Ó Pai Celestial, fortalece o teu povo, Senhor. Não deixa, Senhor, nós abaixar a guarda. Não deixa nós relaxar, ó Pai. Não deixa, Senhor Jesus, essa chama apagar em cada coração, Senhor. Mas cada dia esse fogo do Evangelho possa crescer. Esse fogo do Espírito Santo que queima toda a obra do mal possa queimar em nossa vida, queimar as raízes de amargura, queimar, Senhor, as indiferenças, queimar o desânimo, queimar a falta de fé, queimar o orgulho, queimar tudo que é desse mundo, ó Pai, e que a fé possa brotar cada dia, crescer na nossa vida, Pai. Tenhamos essa fé perfeita, essa fé genuína na palavra de Deus, essa obediência à verdade, Senhor. Meu Deus, nos dê mais revelação da Tua palavra, obediência à Tua voz, Pai, o temor de Deus em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, ó Pai eterno, que os problemas desta vida não venham nos desanimar, que as agruras desta vida não venham nos desanimar, ó Pai. Meu Deus de misericórdia, mas possamos fortalecer em fé, sofrer por Cristo, por causa do Evangelho. Tu sofresse muito mais por nós, ó Pai, pregado naquela rude cruz. E agora nós possamos, Senhor, levar a nossa cruz também, ó Pai, com amor, ó Pai eterno, com amor por Cristo, pela palavra, pelas almas que Tu morreste na cruz, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa Teu povo, Senhor, enquanto voltamos para nossos lares. Guarda sobre o Teu manto de misericórdia, Pai, e enche mais da Tua presença, Senhor. E que essa unção de fé esteja sobre nós, sobre cada coração, Senhor, hoje e sempre, ó Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós rogamos a Tua bênção e Te agradecemos, ó Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus o acompanhe hoje e até que Ele venha. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.